Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma noite aí, mais uma live. A gente hoje vai conversar novamente com o professor, capitão do Bombeiro também do Espírito Santo e o vencedor desse ano do prêmio do Instituto Sprinkler Brasil, o Sávio Almonfrey. Ele vai trazer hoje uma mini aula, uma aula bem rapidinha para a gente entender um pouquinho os básicos, os fundamentos mesmo de saída de emergência. Então, essa aula ela foi gravada. E ela tem o objetivo de passar um pouco para você como é importante entender de saída de emergência e entender que é um pouco mais complexo do que simplesmente uma plaquinha verde colada, né, mostrando para onde que deve sair. Vamos lá? Sábio, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. A gente hoje vai ter esse aulão aí com o Sábio e a gente vai conversar. Pode começar, Sábio, é com você. Fique à vontade, sinta-se em casa. Boa noite a todos. Então, a missão foi nos passada, né? E a gente, na quarta e quinta-feira, a gente terá um curso sobre saída de emergência, né? Um curso com 7 horas de duração, né? E hoje eu tentarei passar para vocês um pouco sobre saída de emergência, tentar fazer com que vocês entendam de forma breve, né? Pelo fato de a gente ter um tempo aqui limitado, em torno de 40, 50 minutos, vou tentar passar para vocês um pouco sobre saída de emergência. O meu nome é Sávio Almonfrey, né? Eu sou engenheiro de segurança contra incêndio, formei na Academia de Bombeiro Militar do Distrito Federal, em convênio com a ANP. Também sou engenheiro ambiental, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou pós-graduado em segurança contra incêndio e defesa civil, né? Formação pelo Instituto Federal da Bahia, no ano aqui de 2019, certo? Também sou piloto de helicóptero e hoje exerço a função de chefe da gerência de normas e cadastro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Antes de iniciar a fala sobre saída de emergência, eu queria trazer uma contextualização de 2 grandes incêndios que ocorreram na década de 70, né, em São Paulo. O primeiro foi o edifício Andraus. Era um edifício que possuía 115 metros de altura, 32 andares. A sua construção foi finalizada em 1962 e foi um edifício onde que tiveram 16 mortos e 330 feridos. No edifício Joelma, o incêndio que ocorreu 2 anos depois, a gente observa que foi um incêndio muito parecido. Era um incêndio que era um prédio que tinha 25 andares, né? Aproximadamente 756 ocupantes do edifício, sendo desses 756 ocupantes, 191 morreram. E mais de 300 ficaram feridos. Né? Mas por que eu estou trazendo esse incêndio para vocês? Né? Para contextualizar com a parte de saída de emergência. Né? Se a gente for observar os 2 incêndios, as 2 edificações tinham algo muito similar. As 2 edificações eram edificações que não possuíam a medida de segurança compartimentação vertical, ou seja, o incêndio que se inicia em qualquer pavimento, a chance dele se propagar para um pavimento superior é muito grande, porque existe dutos ou espaços abertos que interliga um pavimento em relação ao outro. Né? Isso aconteceu tanto no edifício Joelma como no edifício Andraus, pois o incêndio, né, ele se propagou na sua porção vertical. Tanto o edifício Joelma como também o edifício Andraus, o incêndio iniciou no pavimento próximo ao pavimento térreo. Né? Uma outra coisa muito parecida, muito similar, né? Só que o que justificou a diferença de mortos do edifício Joelma para o edifício Andraus? Se a gente for observar aqui no edifício Andraus, existia, né, não por consciência do arquiteto em fazer ou não fazer isso,
Mas o arquiteto, no momento que ele desenhou o edifício Andraus, observem que existia uma laje, e essa laje existia aqui uma aba lateral. Da mesma forma que nesta laje existia uma possibilidade de acesso a essa laje, que era mediante uma porta de aço. Já para o edifício Joelma, não existia essa cobertura em forma de laje, ou seja, as pessoas não conseguiam acessar a cobertura da edificação. A única forma de abandonar o prédio era descendo o prédio. Só que nos dois incêndios, as pessoas... Qual foi o procedimento de abandono dessas pessoas que estavam tanto no edifício Joelma como no edifício Andraus? Elas, claro, primeiro elas buscaram sair da sua unidade autônoma, né, que uma sala onde elas estavam inseridas, foram para o corredor, encontraram a escada ou elevadores, ou os elevadores do prédio. No momento que estavam descendo, encontraram o quê? Fumaça. Por quê? A fumaça é o quê? A fumaça, ela é tóxica, ela é mais leve que o ar, então ela tem uma característica de subir nos incêndios, e ao mesmo tempo ela tem uma característica muito interessante, ela transporta calor juntamente com ela. E desta forma, como que a escada nas duas edificações era uma escada comum, ou seja, escadas não enclausuradas, escadas que não existiam, né, uma proteção, uma barreira mecânica, como também um sistema de ventilação eficiente, essa rota de saída vertical, né, que é a escada, tanto para o edifício Joelma como para o edifício Andraus, impossibilitou o abandono das pessoas. Então, quando a gente fala em saída de emergência, a gente sempre pensa no abandono das pessoas, né? E aí, a gente traz como premissa, o abandono para onde? O que fala as normativas brasileiras? O que fala as normativas americanas? O que fala as normativas do mundo, de uma forma geral? No âmbito brasileiro, a normativa, ela traz um consenso bacana, da mesma forma que a norma americana. Ela só considera um local seguro, em uma situação de incêndio, um local fora da edificação. Então, por exemplo, se existir um incêndio no edifício Joelma, ou em qualquer outro edifício, o local seguro para esse incêndio vai ser fora do edifício. Então, os meios de se fazer com que essas pessoas abandonem tem que ser meios com relativa segurança, né? De forma que a pessoa acessa um acesso vertical, né? Porque eu estou falando, claro, em um prédio, em uma edificação verticalizada. Às vezes, a gente vai ter uma edificação horizontal, como um galpão, por exemplo, que a gente não vai precisar ter um acesso vertical para vencer, né? Mas, quando existe o acesso vertical, a gente precisa proteger essas estruturas. Isso, claro, para algumas condições, para alguns critérios de altura que são definidos nas normativas brasileiras. Então, a normativa brasileira traz, o local seguro é fora do prédio. E aqui, nesse edifício Joelma, como no edifício Andraus, a gente observa que as pessoas elas começaram a descer no edifício Joelma, encontraram fumaça, encontraram fogo, e o único local seguro para elas eram os locais de áreas frias dentro dos edifícios. Então, banheiros. E nesses locais, dependendo, nesse caso, pelo tamanho do fogo, né, pelo tamanho do incêndio, essas portas eram consumidas e as pessoas iam para a fachada do prédio e se jogavam. Então, muitas pessoas morreram. Assim. Foi um incêndio muito impactante, o incêndio Joelma, pelo fato de ter sido filmado, né? E a gente tem imagens até hoje, aí é só procurar na plataforma do YouTube que a gente vai encontrar. Já o edifício Andraus, pelo fato de existir essa laje e essa porta de acesso a essa estrutura superior da edificação, muitas pessoas encontraram, no momento que estavam descendo, encontraram fogo, né, encontraram a fumaça, só que elas fizeram o quê? Elas foram subindo e ficaram lá no topo do prédio esperando o resgate. Né? Muitas pessoas ali também foram resgatadas por helicóptero. Né? Então, mas por que eu estou falando isso, se o assunto é saída de emergência? Eu estou querendo trazer para vocês que apenas uma mudança de arquitetura de um edifício para o outro possibilitou salvar muitas pessoas, né?
porque no edifício Joelma a gente teve mais de 190 mortos, enquanto no edifício Andraus a gente teve apenas 16 mortos. Claro que 16 mortos são vidas, são importantes, eu estou falando pela diferença do número de mortos, graças a uma característica arquitetônica, uma característica estrutural do edifício Joelma em relação ao edifício Andraus, né? Só para contextualizar. E o que seria saída de emergência, né? Então, saída de emergência, na verdade, nada mais é do que o caminho contínuo, né? Devidamente protegido. Isso aqui é uma definição das normativas brasileiras, devidamente protegido. Eu discordo dessa definição. Estou trazendo a definição real, né? Por quê? Por que não é um caminho devidamente protegido? Nem sempre a saída de emergência vai ser 100% protegida. Em alguns momentos, ela pode ser não protegida, porque as pessoas elas podem caminhar para um local não protegido. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que vocês estejam dentro do quarto do apartamento de vocês. Ali tem carga de incêndio, ali tem possibilidade de ter fogo, ali tem possibilidade de ter fumaça. Então, dentro do apartamento de vocês, é um local desprotegido em relação ao incêndio. Só que faz parte do abandono esse caminhamento contínuo até a saída da porta do apartamento, indo para o corredor, atingindo essa escada, né? Se vocês estiverem um pavimento diferente do pavimento térreo, para realizar a descida da escada até chegar ao pavimento de descarga, ou pavimento de saída em relação a um local seguro, que é o logradouro público. Então, essa definição é um pouco equivocada, né? Estou trazendo para vocês, mas é a definição das normativas brasileiras. Né? Constituído de quê? Olha lá, constituído de portas, corredores, halls, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas ou rampas. Então, as escadas e rampas são porções verticais no abandono, ou outros dispositivos de saídas em combinação destes a ser percorrido pelo usuário. Então, tudo que o usuário vai caminhar até chegar nesse local seguro, né, para chegar onde? Aqui, ó, aí ele coloca, né, até chegar uma via pública ou um espaço aberto, protegido do incêndio, em comunicação com o logrador. Então, o local seguro é fora da edificação. Essa é a nossa definição que a gente tem nas normativas do Brasil, que é, no caso, a nossa NBR 9077. Ok, quando a gente fala em saída de emergência, a saída de emergência ela tem uma importância. Né? E para que ela serve? Ela serve para o abandono das pessoas. Né? Então, o abandono das pessoas, que é o assunto, é o tema principal. Né? Um dos temas, uma das abordagens do abandono é a saída de emergência. Né? Porque qual é o meu objetivo? É fazer com que as pessoas cheguem seguras no logradouro público. Então, a saída de emergência é um dos constituintes. Né? Então, a gente tem que se preocupar no abandono das pessoas, a gente tem que se preocupar com o tempo adequado para as pessoas saírem. Eu tenho que me preocupar com as rotas de fuga adequadas. Será que precisa ter mais de uma rota de fuga, essa minha edificação? Será que eu só preciso de apenas uma rota de fuga? Será que eu preciso de apenas uma escada ou mais de uma escada? Né? Disponibilidade das rotas de fuga, onde que elas vão ficar na arquitetura do prédio? Posso colocar em qualquer posição? Preciso ter duas, mas eu posso colocar uma próximo da outra? E a estratégia de fuga? Né? Plano de emergência? Como que eu vou fazer com que essas pessoas abandonem? Como que elas vão ser avisadas? Existe a necessidade de ter um projeto técnico para esse edifício, né? Para a gente conversar sobre e fazer com que na construção essa saída de emergência saia conforme o projeto técnico? Existe algum sistema de proteção que pode auxiliar a minha saída de emergência ou meu abandono? E a visibilidade dessas rotas de fuga? Precisa de iluminação de emergência? Se eu tiver uma rota de fuga sem iluminação de emergência ou sem sinalização de emergência, será que essas saídas de emergência vão ser eficazes? Né? Essas perguntas a gente faz. E o reconhecimento do sinistro? Se você estiver lá dormindo dentro de um apartamento, né, o incêndio começa num nível inferior do seu prédio. E aí você está dormindo, não tem um sistema de alarme, o incêndio, não existe compartimentação vertical entre os pavimentos,
e o incêndio se propaga, daqui a pouco você começa a sentir o incêndio como? Pelo cheiro da fumaça. E esse reconhecimento desse sinistro? Será que precisa ter um avisador? Será que precisa ter um sistema de alarme? Será que precisa ter um sistema de detecção para acionar essas pessoas, fazer com que as pessoas fiquem alerta para começar a se mexer, né? Não, preciso sair do prédio, porque está tendo algum incêndio. Isso é importante. Então, observem que a saída de emergência, na verdade, que é um dos constituintes, que é o caminhamento para se chegar a um local seguro, faz parte, na verdade, de um item que é o assunto principal, que é o assunto do abandono dos ocupantes de uma edificação. Ok? Então, eu estou trazendo isso para a gente contextualizar. Então, o objetivo, né? Quais são os objetivos da saída de emergências principais, né? Estar integrado ao sistema global de proteção. Na verdade, vou explicar os outros dois abaixo, depois eu explico esse primeiro. Primeiro, na verdade, a premissa principal é permitir o rápido abandono do edifício. Essa é a premissa da saída de emergência. A segunda é facilitar o acesso para o combate a incêndio e salvamento. Então, enquanto que algumas pessoas estão querendo sair, outras estão querendo acessar o prédio para realizar o combate, para fazer com que o incêndio não se propague e se torne um grande incêndio. Então, a saída de emergência também funciona como acesso dessas pessoas, desses profissionais, podendo ser bombeiro militar, podendo ser os próprios brigadistas da edificação, não importa, né? Mas o objetivo é fazer com que essas pessoas acessem o local que está ocorrendo o incêndio. E o primeiro, né, que eu falei que queria falar por último, é estar integrado ao sistema global de proteção. A saída de emergência, pessoal, dependendo da altura da edificação, a saída de emergência, a própria escada de segurança, uma escada enclausurada, ela faz parte também de um constituinte da compartimentação vertical, pelo fato de ela estar envelopada, acessado por portas corta-fogo. Então, ela também atende outras medidas de segurança contra incêndio, ok? Como, por exemplo, a compartimentação vertical. Beleza? E aí, quando a gente vai para as exigências das normativas hoje, que está praticamente, as normas estão muito parecidas, né? Tanto de São Paulo, como do Espírito Santo, como do Rio de Janeiro, a gente observa que para todas as edificações, observe, a saída de emergência é obrigatória. Então, a gente tem aqui, ó, na nossa primeira linha, a observação, a saída de emergência sempre sendo cobrado. Tanto para as edificações da divisão A, que são residenciais, das edificações hoteleiras, B, C, comerciais, D, serviços profissionais, E, escolares, F, locais de reunião de público, G, locais de serviços automotivos, H, edificações de tipo hospitalares, e as edificações I e J, que são industriais, e depósitos, que são os J. Observe que sempre a gente vai cobrar, independente da área. Observe aqui que a gente está falando para edificações com área menor que 900 metros quadrados, menor que 9 metros de altura. Para São Paulo, por exemplo, esse valor é 750 metros quadrados. Ok? Então, é importante, né, deixar claro que sempre vai ser obrigatória a saída de emergência, independente da altura e da ocupação. Por quê? A saída de emergência está vinculada com um bem maior, que é a vida dos ocupantes que estão dentro dessa edificação. Ok? Então, a gente observa também nas edificações maiores, né? Aqui a gente está pegando edificações com área maior do que 900 metros quadrados, ok? Maior do que 900 metros quadrados e maior do que 9 metros de altura. A gente observa que a saída de emergência, ela sempre vai ser obrigatória, sim, para todas. Da mesma forma aqui para as ocupações hoteleiras, né, do grupo hotel, aqui, ó, hotel e aqui residencial, sempre elas vão ser obrigatórias, independente da altura. Aqui a gente está falando de edificações térreas, edificações menor do que 6 metros, edificação entre 6 e 12 metros, de 12 a 30. Em São Paulo existe uma subdivisão aqui de 12 a 23, 23 a 30 e acima de 30, né? E existe outra ainda divisão que fala acima de 50 para algumas ocupações específicas. Ela cria um critério diferenciado em São Paulo.
né? Mas as normas são muito mesmo parecidas. Ok? E quais são esses componentes? Porque se a gente falou na nossa definição que as saídas de emergência são componentes, ela é um caminho a ser percorrido, a gente pode dividir esse caminho. Esse caminho, nesse caso, ele é constituído basicamente dos acessos horizontais, então é o caminhamento horizontal até chegar onde? Até chegar a uma escada ou uma rampa, que são o quê? São os acessos verticais. Então, esse caminhamento horizontal, que é a saída do seu apartamento, vamos dar o exemplo do apartamento, né, residencial, no prédio residencial, esse caminhamento dentro do apartamento, saindo, indo para o corredor, isso é chamado de acesso ou rotas de saída horizontais. Se a gente tiver, por exemplo, um prédio, um galpão com apenas um pavimento, a gente vai ter apenas o acesso ou rotas de saída horizontais e a gente não vai ter escada ou rampa. A gente também não vai ter descarga e a gente não vai ter elevador de emergência. Um outro componente também é a descarga. A descarga ela é o caminhamento horizontal realizado no nível de saída do prédio. Então, as pessoas elas realizam o caminhamento horizontal, acessam a escada para depois chegar na descarga. Como também o elevador de emergência, ele também é um constituinte da saída de emergência. E o elevador também faz parte de um constituinte de acesso vertical, né? Observe que a norma aqui ela não coloca o elevador normal, o elevador utilizado no dia a dia como constituinte de saída de emergência. Mesmo ele sendo um equipamento de transporte de pessoas no acesso vertical, ele não pode ser considerado um ambiente seguro para abandono nas edificações. Apenas o elevador de emergência. Ok? E claro, no curso a gente vai falar sobre cada constituinte desse. A gente vai falar sobre o dimensionamento de cada constituinte desse. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Imagine, qual é a sequência de evacuação ou de abandono de um prédio? Primeira coisa é a gente sair do nosso compartimento. Estou saindo do meu quarto. Tenho mais de uma possibilidade de fuga para sair desse ambiente? O ideal era que tivesse duas possibilidades de fuga, mas nem sempre a gente vai ter duas possibilidades de fuga. A partir do momento que eu sair da minha unidade autônoma, eu vou para o meu corredor. E ali eu vou fazer um percurso, né, em direção a uma escada, um acesso vertical. Ou uma área de refúgio, que também será muito bem definida no curso. A gente vai falar para que serve essa área de refúgio. Ok? Fizemos o caminhamento horizontal, vamos fazer agora o caminhamento vertical. Pela minha escada, né? Esse caminhamento, e aí? Tem que ser seguro esse caminhamento. A partir daí, vou chegar no pavimento do nível de descarga, que concilia, normalmente, concilia ali com um saguão de entrada, aonde que eu vou realizar esse abandono para fora do meu prédio. E aqui é o local seguro. Aqui, aonde que a gente considera, onde que, a partir do momento que eu sair do paramento externo em relação à fachada, eu olho para cima do prédio, e vejo que a minha fachada, estou fora da minha fachada, a norma considera esse local seguro. Ok? A gente tem um vídeo aqui que a gente vai conseguir tentar explicar isso para vocês. Vamos ver se deixa um pouco mais claro esses cuidados que eu estou falando para vocês, né? Vamos abrir aqui o vídeo. E eu, na verdade, eu só estou querendo mostrar um detalhe nesse vídeo, né? É um vídeo que mostra um abandono das pessoas, uma simulação de abandono, onde que, em um certo momento, um prédio, nem não sei o número de pavimentos que tem nesse prédio, mas um prédio relativamente alto, onde que a gente tem um princípio de fogo, né? Um princípio de incêndio, próximo ao pavimento térreo, observe. Ele está só abrindo aqui um momento. E aqui, ó, iniciou o incêndio em um pavimento. Em um certo momento, as pessoas vão ser avisadas, porque houve acionamento do alarme. Sávio, você tem que compartilhar a tela que está rodando o vídeo. Ele está pegando só a tela da apresentação. Foi para uma outra tela o vídeo e ele sumiu. Daí Não está aparecendo? Não. Dá um pause aí no vídeo, volta o vídeo e pede para compartilhar a tela do vídeo. Depois volta para compartilhar.
Nada, sem problema. Calma aí, como que eu vou compartilhar aqui? Deixa eu tentar descobrir aqui. Desce lá embaixo no verde, clica nele. Ah, tá aqui. Isso. Mas não tá aparecendo, não. A tela do vídeo. Tá não. Tá aparecendo o vídeo para mim aqui na minha tela, mas não tá aparecendo, No compartilhamento de tela. né? O compartilhamento de tela não tá aparecendo. Deixa eu ver se eu Então consigo. coloca assim, ó. Pede compartilhar vídeo e pede desktop 1. São duas telas que você está usando? Calma aí, vamos ver aqui. Ele Se abriu você, separado, né? Calma aí. se você estiver usando duas telas, você coloca a tela primária e secundária. Está escrito lá, as duas primeiras janelas são desktop 1 e 2. É só você clicar qual que você está querendo Calma aí, eu apresentar. abri de novo. Tá. Ele já tá abrindo aqui, mas não tá aparecendo para vocês, né? Não, Não, né? não. Engraçado. Ah, acho que é aqui, ó. Calma aí. Calma aí. Aqui, ó. Achei. Apareceu agora? Foi. Tá, então depois eu tenho que compartilhar de novo. Isso, a apresentação. Ok. Desculpa, é que eu não... Pessoal, eu não conheço essa ferramenta muito bem, tô aprendendo aqui. Beleza, então nesse vídeo aqui, pessoal, observem que a gente tem uma simulação das pessoas realizando o abandono do prédio. Ok? E a gente vai ter um incêndio próximo do pavimento térreo, eu vou até adiantar um pouquinho, não tem problema. Houve acionamento, né? Houve acionamento do alarme, porque houve um princípio de incêndio próximo do pavimento térreo. E as pessoas são orientadas a abandonar esse prédio. Elas foram avisadas. Aí elas foram buscar a escada, porque a escada é o local seguro nesse caso, e elas estão descendo. Ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Na verdade, é apenas um detalhe importante. Aqui a gente tem uma segunda escada, onde as pessoas são orientadas para descer pela segunda escada, né? Já vou adiantar aqui. Tá, e é isso que é o mais importante, ó. A gente observa que nesse simulado, independente do pavimento, ó, essa imagem, independente do pavimento que as pessoas estavam inseridas, independente deles, se elas estivessem acima ou abaixo do pavimento sinistrado, as pessoas passaram pelo sinistro, pelo incêndio, de forma segura. Por quê? Porque existia uma escada, né, enclausurada, com um sistema de ventilação eficiente, né, de forma que fazia com que elas passassem ali sem ser afetadas. Sem ser afetadas pelo fogo, nem ser afetadas pela fumaça. Que a fumaça é o grande problema nos incêndios. Boa parte das pessoas morrem oriundos da fumaça, né? E a fumaça, ela se concentra, ela já o que foi falado, ela possibilita aí a morte. Boa parte, existe já estudos, né, que comprovam que em torno de 80% das pessoas que morrem no incêndio são afetadas diretamente pela fumaça, ok? Vamos então voltar para a nossa apresentação. Então, na verdade, eu só queria mostrar a importância aqui, né? A importância de um acesso vertical protegido para vocês, ok? Continuando. E aí a gente parte para o dimensionamento. Como que a gente vai fazer esse dimensionamento, pessoal? Eu vou precisar de quê? Qual a largura do meu corredor? Eu preciso me preocupar com as minhas unidades autônomas, com as minhas unidades dentro da minha própria unidade residencial? Existe alguma exigência mínima? Observe que todo o dimensionamento de saída de emergência, ele está preocupado em realizar que tipo de abandono? O abandono do ser humano, né? Então, é essa pessoa, esse cara aqui, que quer chegar num local seguro, que é fora do prédio, como já foi mostrado para vocês. Então, a gente parte desta condição aqui, ó.
dessa condição que uma pessoa ela vai ter o quê? Uma largura média de 50 centímetros, né? E uma profundidade aqui de 30 centímetros. Baseado nessa condição de ser humano, condição média, a gente parte para o nosso dimensionamento, ok? Então, por exemplo, se a gente coloca duas pessoas uma do lado da outra, a gente já tem o quê? A gente já tem uma largura efetiva de 1 metro. E a norma, o que ela cobra? Observem que a norma, ela joga um percentual de 10% de segurança, baseado nisso, né? Que a gente chama de unidade de passagem. As unidades de passagem são constituídas no valor de 0,55. Então, toda a premissa do nosso dimensionamento, ela é baseada no tamanho do ser humano, tamanho médio do ser humano. Aí vocês poderiam me fazer a seguinte pergunta. Ah, Sávio, e a norma leva em conta as pessoas que possuem uma certa deficiência, a pessoa que está na cadeira de roda? Como que a norma trata essas pessoas? Então, hoje, a norma de saída de emergência, 977, e as normas, eu falo que as normas dos bombeiros já estão mais atualizadas, bem mais atualizadas do que a NBR 977, porque a NBR 977 de 2001, ela está em consulta pública hoje, né? Existe já consulta pública, não, ela está sendo revisada, existe uma comissão que está estudando essa norma, né? Mas a própria NBR, ela não trata muito da pessoa portadora de deficiência, né? As normativas dos bombeiros, de uma forma geral, eles já consideram algumas questões importantes. Claro que existe uma normativa própria para acessibilidade do portador de deficiência. E nessa normativa, que é a NBR 9050, ela já considera também uma questão não só da acessibilidade, né, do portador de deficiência chegar na edificação, mas também dele sair, né? E aí, algumas normativas brasileiras, algumas normativas dos estados, né, dos corpos de bombeiro, cobram algumas exigências que são preconizadas na NBR 9050, outras não, ok? Então, o dimensionamento parte dessa premissa da largura do ser humano. São duas coisas importantes que a gente tem que ver no nosso dimensionamento. Primeira coisa, é a população que essa edificação está comportando, né? População do pavimento, população, dependendo do tipo de abandono, a gente pode considerar toda a população de todo o prédio. Ok? Existem dimensionamentos diferentes. A normativa brasileira, como as normativas dos estados, trabalham com um tipo de dimensionamento que a gente chama de faseado, né? E a gente precisa de um outro parâmetro importante também, que é a capacidade de unidade de passagem. Certo? Esses são os dois parâmetros que a gente dimensiona as saídas de emergência. Observe que se a gente for partir para uma... considerando, né, o ser humano como referência, esse aqui é um ser humano, não sei se vocês conseguem enxergar ele vendo de cima, a gente observa que quanto maior a densidade populacional, mais dificuldade a gente vai ter de se locomover dentro de uma edificação. Então, a gente tem aqui, ó, considerando esse ser humano como referência, a gente tem que, no entorno dele, a gente tem uma zona de toque, onde que, se houver pessoas próximo dele, ele, no momento que ele for girar no entorno do eixo dele, ele vai estar tocando em alguém. A partir de um certo raio de atuação, né, que a gente já considera no valor de 0,7, a gente observa que a gente está em uma zona de não toque, onde que ninguém vai estar tocando nessa pessoa, né, mas ele ainda vai ter uma certa dificuldade de circular nesse ambiente. A partir dessa zona, a gente tem a zona inicial de circulação, que é a partir de um raio de 0,9. E indo ainda para frente, em um raio de 1,2, onde a gente tem a zona de conforto pessoal. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente for falar de dimensionamento de locais de nível de público, a norma leva em consideração essas possibilidades, né? Até onde que essa pessoa vai conseguir realizar esse caminhamento para chegar fora desse ambiente. Então, isso é importante para a gente entender um pouco como que funcionam os locais de alta densidade de público, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um local com 4 pessoas por metro quadrado. A distribuição de 4 pessoas por metro quadrado. Essa seria uma condição já limite de se extrapolar a segurança. Porque, por exemplo, se a gente for considerar um local de evento,
As pessoas não vão ficar 100% distribuídas dessa forma. É provável, então, que a gente tenha uma densidade populacional próxima ao palco ou próxima ao local onde que esteja tendo uma atração muito maior do que 4 pessoas por metro quadrado. E no fundo, claro, uma densidade menor. Mas essa densidade menor no fundo dos palcos possibilita a circulação das pessoas para fora dessa edificação, desse ambiente. Certo? As normativas hoje, no Brasil, a gente tem normativa que trabalha com 2 pessoas por metro quadrado e tem normativas que trabalham com 3 pessoas por metro quadrado. É o que é o limite até no mundo, né? Até a norma inglesa trabalha com 3 pessoas por metro quadrado, isso numa condição onde que você esteja em uma área descoberta, aberta, sem possibilidade de se acumular fumaça. Ok? E o outro item importante, que tinha sido citado, que eu citei para vocês, né? É a questão da capacidade de unidade de passagem. Que são esses números aqui, ó, que a norma traz, né? Observe que para a gente dimensionar portas, existe esse valor 100. E o que seria esse valor 100, né? Vamos lá. Ou, vamos pegar esse número 22 aqui, ó. Esse número 22 que está relacionado a escadas e rampas. Para essa ocupação E5 e E6, E5 no caso, são as edificações de ocupações escolares, tipo creche, ou seja, crianças que precisam de um certo suporte para realizar esse abandono. Uma pessoa tem que ir lá pegar ela para fazer com que ela saia desse prédio, né? Ou uma escola de deficiente. Então, observe que esse número é muito baixo, porque a norma considera, nessa capacidade de unidade de passagem, esse valor está relacionado a fluxo de pessoas que vão abandonar esse prédio, vão abandonar essa edificação em um determinado tempo, e a norma considera 1 minuto. Então, quando eu vejo esse valor 22, significa que a gente está considerando 22 pessoas está passando em uma unidade de passagem, que é o valor de 0,55, está relacionado ao ombro da pessoa, em um tempo de 1 minuto. Então, a norma trata isso, e ela busca todo o dimensionamento da saída baseado nesses tipos de cálculo, que o cálculo é esse, né? No caso, a gente tem a largura efetiva baseado nessa divisão da população total do pavimento dividido pela capacidade de unidade de passagem. E essa capacidade é a capacidade que foi mostrado nessa tabela anterior. Claro que no curso a gente vai fazer exemplos, vai mostrar no mínimo 2 exemplos para os alunos entenderem como que funciona esse dimensionamento. Ok? Beleza. Iremos falar também no curso sobre as rampas, quando que a rampa ela é obrigatória, como que a gente dimensiona essa rampa, quais os cuidados que a gente tem que ter para se dimensionar uma rampa, né, para que ela atenda a condição de uma saída de emergência. Isso será falado no nosso curso de quarta e quinta. Né? Uma das coisas interessantes, né, que a normativa brasileira fala, como também as normativas dos bombeiros, é que a inclinação da rampa tem que atender, no mínimo, um percentual de 10%. 10% ou menor, né? Menor do que 10%. Se a gente for para a NBR 9050, que é a normativa do portador de deficiência, né? Acessibilidade do portador de deficiência, ela já trabalha com uma declividade um pouco menor, no máximo de 8,33%. Ou seja, para esse mesmo exemplo, o cadeirante subir ou descer, para cada 10 metros, né, de percurso horizontal, a gente precisaria ter aqui uma altura de elevação de 0,83 metros. Okay? Então, mas isso tudo será falado no curso. Dimensionamento também. Dimensionamento, no caso, dimensionamento da largura, dimensionamento do guarda-corpo, dimensionamento do corrimão, tudo isso será visto no curso. Ok? Quanto às escadas, a gente vai falar também de cada tipo de escada neste curso. Né? Vamos mostrar o que é uma escada comum, aonde que ela é aceita, quando que ela aceita nas edificações. E vamos falar também sobre as escadas de segurança que as normativas obrigam. São as escadas protegidas, as escadas à prova de fumaça, que podem ser do tipo dutos naturais, que podem ser pressurizadas e podem ser do tipo balcão ou sacada.
Além, claro, de falar da escada enclausurada externa, que são aceitas também para atender a distância máxima a percorrer, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma escada não enclausurada, só para vocês terem uma ideia do que, quando eu falei o seguinte, né, que é no incêndio do edifício Andraus, no edifício da Joelma, houve a propagação do fogo, principalmente pela fumaça, porque a fumaça era um duto aberto. Né? Então, vamos imaginar que a gente tem um incêndio aqui, ó, né, princípio de incêndio, tal, daqui a pouco essa porta se abriu, ou essa porta foi consumida, e essa fumaça vai sair por onde? Ela vai sair pela janela, inicialmente, provável que o vidro se quebre ali em torno de 350 graus Celsius, vai romper, mas ao mesmo tempo também essa fumaça pode sair por onde? Ela pode sair por essa porta. E ela vai ocupar toda essa área aqui, ó. Toda essa área, que é esse corredor, inicialmente. E ela vai buscar o quê? Ela vai buscar um duto, um caminhamento vertical, porque ela é mais leve, né? Ela é mais leve que o ar. Então ela vai subir e vai fazer com que as pessoas que estejam descendo aqui encontrem ela e ela, as pessoas vão falar assim, pô, eu não tenho mais rota de fuga, eu só tenho uma saída aqui. E aí, como que eu vou abandonar? Ok? Então, essa é uma escada não enclausurada, aceita para prédios mais baixos, edificações mais baixas. E aí isso também será mostrado no curso. Essa aqui é a nossa escada enclausurada protegida. Como que ela funciona basicamente? Eu vou mostrar só o funcionamento, né? Para vocês terem uma noção. Ela observa que existe uma barreira, uma parede, né, resistente ao fogo, com no mínimo então essa parte escura que está sendo mostrada para vocês é uma parede com característica de resistência ao fogo de 2 horas, né? Acessado por uma porta corta-fogo de 60 minutos, um ponto mais frágil, né, dela. Então, se a gente tiver um incêndio aqui, essa fumaça vai para o corredor, né, e essa porta aqui, ela possui um mecanismo mecânico de sempre fechar automaticamente. Por isso que a gente sempre fala, né, mantenha as portas corta-fogo sempre fechadas. Por quê? Se você deixar ela aberta, essa função de enclausuramento dessa escada de segurança vai ser rompida. Aí essa fumaça vai chegar, vai acessar essa minha escada de segurança, ou seja, ela foi projetada para essa porta sempre estar fechada, né, só ser utilizada no momento do abandono, e aí a gente vai ter a contaminação dessa minha caixa de escada. Ok? Basicamente funciona assim. Existe essa janela de ventilação que ela serve para retirar o excesso de fumaça, caso entre fumaça aqui dentro. Então, tudo isso será visto no curso. Como que a gente dimensiona essa janela de ventilação, como que a gente dimensiona essas paredes, o que é uma porta corta-fogo, quais são os critérios, os cuidados que vocês têm que ter ao se instalar uma porta corta-fogo. Isso será visto no curso. Essa é a minha porta, essa é a minha escada enclausurada, protegida. Ok? Uma outra escada que é exigida para alguns prédios são as escadas enclausuradas à prova de fumaça do tipo dutos. São escadas que observem. Agora, a gente tem uma estrutura maior de proteção ao fogo, sendo que a gente tem 2 portas corta-fogo. Uma porta corta-fogo para acessar um ambiente chamado anticâmara, ambiente que antevém a minha escada de segurança. Essa é a minha segunda porta corta-fogo. Ok? Neste ambiente chamado anticâmara, pode existir a instalação do elevador de emergência, e aqui existe, quando a gente está falando de escadas do tipo dutos, existem 2 dutos de ventilação, um duto de entrada de ar e um duto de saída de ar. Sendo que o duto de saída de ar, a função dele é retirar a fumaça, caso entre fumaça aqui dentro dessa anticâmara, e o duto de entrada de ar, ele renova o ar mediante uma pressão. Existe, na verdade, uma sucção por parte desse duto de entrada de ar após a entrada da fumaça, que vai arrastar o ar que está presente aqui dentro. Vai existir um pequeno diferencial de pressão, que vai existir uma renovação natural de ar dentro dessa anticâmara. Certo? Então, essa é a nossa escada enclausurada à prova de fumaça do tipo dutos. No curso, a gente vai ver todo o dimensionamento do duto de entrada, dimensionamento do duto de saída, como que pode ser constituída essas paredes, como que é feita essa janela, essa outra janela, os cuidados que a gente tem que ter no dimensionamento dos acessos para chegar a essa escada. Tudo isso será visto. Ok?
Estou mostrando apenas o funcionamento. Um outro tipo de escada, né, também adotado pelas normativas brasileiras, é a escada enclausurada à prova de fumaça. Por que ela é prova de fumaça, pessoal? Então, observe que a primeira escada era uma escada enclausurada protegida. Ele não falava que ela era prova de fumaça. Prova de fumaça porque a gente tem um sistema de retirada de fumaça, né? O sistema ou ele pode ser natural, ele pode ser forçado. Nesse caso, natural, onde que a fumaça não vai entrar dentro dessa caixa de escada. Ele vai sair por esse duto vertical, ok? Já aqui na escada enclausurada à prova de fumaça do tipo balcão, observem que aqui a gente tem o quê? Um sistema de exaustão de fumaça, aonde que a fumaça vai sair por onde? Vai sair pelo balcão do edifício, né? Pela periferia da edificação. Esse balcão ele fica para a parte externa da edificação. Esse aqui é o exemplo, ó. Temos a primeira porta corta-fogo e a segunda porta corta-fogo. Então, no momento que a pessoa abre essa porta corta-fogo para realizar o abandono, ele abriu, a fumaça veio atrás dele, ó. E a fumaça vai sair por aqui, ó, vai sair para fora. Na verdade, vai subir, né? Ela vai subir porque ela é mais leve que o ar, ela vai sair pela fachada. E a pessoa vai continuar aqui, vai abrir essa porta e vai acessar a escada aqui, né? De forma segura. Vai descer aqui, ó, de forma segura. De forma sem ter fumaça dentro dessa caixa de escada. Então, essa é outra escada enclausurada à prova de fumaça. Também veremos o dimensionamento dela, os cuidados que a gente tem que ter, os afastamentos em relação a qualquer abertura, quais são as regras, todas as regras serão passadas nesse curso. Uma outra escada também adotada, aceita, é do tipo sacada. A diferença é que é uma forma de sacada. Agora, sacada, qual a diferença do balcão para a sacada? O balcão está nos limites da fachada. A sacada, não. Aqui é a nossa fachada. Ok? A sacada, ela se prolonga em relação à fachada. Então, a diferença é que, mas nas duas condições, a gente tem duas portas corta-fogo, né? Em sequência, necessárias para a gente dimensionar, para fazer com que, no momento que ela passar pela primeira porta corta-fogo, essa fumaça venha sair deste prédio sem acessar a minha escada de segurança. Ok? Essa é a minha escada enclausurada à prova de fumaça do tipo sacada. A escada à prova de fumaça pressurizada, na verdade, ela só será citada no curso. Por quê? A gente precisa de um tempo muito maior para a gente falar sobre essa escada à prova de fumaça pressurizada. Eu tenho um curso, né, completo de escada à prova de fumaça pressurizada. Que a finalidade dela, pessoal, agora, a exaustão da fumaça, não vai acontecer exaustão por dutos ou para fora do edifício, igual a gente mostrou de forma anteriormente, né? Como que funciona a escada pressurizada? Existe um duto vertical, esse é meu duto vertical, que, a partir do momento que um sistema de detecção ou um sistema de alarme aciona o sistema de incêndio, ele liga o sistema motoventilador, né, da edificação, fazendo com que a gente faça uma captação de ar fora do prédio, leve esse ar para dentro dessa caixa de escada. Observe, então, que existe grelhas de insuflamento de ar aqui, ó, várias grelhas localizadas. Nesse caso, a gente está colocando as grelhas em todos os pavimentos, né, fazendo com que o ar dentro dessa caixa de escada, fazendo com que a pressão dentro dessa caixa de escada seja maior do que as pressões adjacentes. Então, por exemplo, no momento que a gente tem um princípio do fogo aqui, a fumaça não vai conseguir entrar dentro dessa caixa de escada, porque a pressão aqui dentro é maior. A pressão aqui é positiva em relação às pressões adjacentes. E a fumaça vai em busca de qualquer abertura em relação à face externa, né, ou à fachada do prédio. Então, é assim que funciona a minha escada à prova de fumaça pressurizada. Ok? Claro que no curso de escada pressurizada, que não será no curso de saída de emergência, a gente faz o dimensionamento de todo o sistema. A gente faz o dimensionamento da captação, dimensionamento do duto de entrada, dimensionamento do sistema motoventilador, dimensionamento do duto horizontal, dimensionamento do duto vertical, dimensionamento das grelhas de insuflamento de ar. Tudo isso é visto, ok? Para a gente ter uma escada segura, caso esse sistema motoventilador venha a ser acionado, oriundo de um princípio de fogo, né, que seria detectado mediante detectores de fumaça. Ok?
Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. O curso, então, ele vai passar todos... O objetivo do curso é mostrar todo o dimensionamento, tanto dimensionamento de largura, como dimensionamento de todas as escadas. A gente também falará sobre os cuidados que a gente temos que ter com o subsolo. O subsolo é um pavimento atípico, onde às vezes a gente tem dificuldade de retirar fumaça desses ambientes. Então, se a saída de emergência, se a escada acessar esse subsolo, quais os cuidados que a gente terá que ter? Né? Então, basicamente, do curso será isso, um curso de 7 horas, onde que a gente vai apresentar todas as condições para o arquiteto, como também o engenheiro civil ou qualquer outro profissional que atue na área de projetar uma edificação que envolva ali, né, a área de segurança contra incêndio. Ok? Queria passar agora a palavra para o meu amigo Fabrício. Espera aí, deixa eu tirar o teu vídeo aqui. Te agradecer mais uma vez, Sávio. Vou abrir para perguntas, ver se alguém tem uma pergunta. Sim, eu vou até... A Tâmara. É Tâmara ou Tamara? Você pode falar? Que a gente queria ouvir. Ela estava fazendo uma consideração a respeito da nova legislação de São Paulo. Primeiro fala, é Tâmara ou Tamara? E não tá saindo som não, mas está liberado, é alguma coisa. Não. Será que não vai vir? Não. Tenta tirar o fone, ver se vai. Não, não foi. Caramba. Faz assim, ela escreveu aqui pra mim. Deixa eu mostrar aqui. Tá falhando o som. Tá liberado aqui direitinho, mas não tá vindo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o que ela mandou pra mim. Ela falou assim, ó. Somente uma observação, professor. Deixa eu abrir aqui pra todo mundo. A área de simplificado em São Paulo aumentou para até 1.500 metros quadrados, desde que tem até 6 metros de altura. Exatamente, aumentou, mudou no ano passado, no final do ano passado, ou foi esse ano mesmo? Está seguindo o parâmetro do Paraná. Paraná também alterou para 1.500, era 750, alterou para 1.500. Isso aí. Isso está relacionado, na verdade, a uma questão de liberdade econômica do governo, a possibilidade de facilitar a abertura de negócios no país. Então, o parâmetro de 1.500 é um parâmetro utilizado no mundo todo. Então, São Paulo já inovou. Né? Ele buscou criar processos simplificados até 1.500 metros quadrados para facilitar a abertura de negócios sem intervenção do Corpo de Bombeiros, né? Intervenção do Estado, né? Para essas edificações. Vai sim continuar existindo a fiscalização, porque é o processo simplificado. Contudo, não existe mais a figura do projeto técnico. Né? A necessidade de se aprovar o projeto técnico e, posteriormente, existir uma vistoria do Corpo de Bombeiros. Legal, muito legal. Obrigado pela correção. Obrigado, Tamara. Mas foi de propósito. Fabrício, foi de propósito, tá bom? É certo. A gente percebeu. Vamos lá. O Fábio falou assim, ó, tive um problema. Ô, Fábio, você quer perguntar para interagir aqui, ficar melhor? Fábio, tá por aí? Fábio, deixa eu pedir um favor. Tira o compartilhamento de tela, que aí a gente consegue visualizar todo mundo. Tá bom, então. Aí, top. Pronto, foi. Aí agora a gente consegue visualizar. Fábio, tá por aí? Pode perguntar, Fábio. O Fábio falou o seguinte, deixa eu pegar aqui a pergunta do Fábio. Fábio, tive um problema e só quando eu tenho que dimensionar um portão para passagem de uma quantidade alta, exemplo, 1.000 pessoas, o cálculo é idêntico ao cálculo de passagem de 20 pessoas ou tem algum fator para ir compensando?
Entendeu? Então, o cálculo, entendi. O cálculo, na verdade, ele tem. Contudo, se você for pegar, por exemplo, para 20 pessoas, você vai ter que atender o dimensionamento mínimo, né? Porque a norma fala que o dimensionamento mínimo é de 2 unidades de passagem, que é o valor de 1,10 m. Aceita-se, por casos especiais, valores de largura de 0,80, que é acesso para mezaninos e tal. Alguns casos especiais que a norma traz. Contudo, o critério é sempre 2 unidades de passagem. Por que 2 unidades de passagem? Está relacionado ao abandono, está relacionado ao acesso dos profissionais de segurança. Ok? Agora, quando a gente vai trabalhar com um local para 1.000 pessoas, então aí, com certeza, extrapola essas 2 unidades de passagem. E, claro, a gente vai ter, com certeza, essas 1.000 pessoas, ele deve estar falando de um local de reunião de público, né? São Paulo trata como F11, aqui a gente ainda está como F6, existe uma particularidade, uma diferença, né? E baseado nisso, a gente vai dimensionar a nossa saída, que vai dar um valor muito superior a 2 unidades de passagem. Ah, legal. Legal. É... O Carlos quer perguntar. Agora, ô Sávio, deixa eu te perguntar. Sempre tem aquela dúvida assim, né? O que mais como bombeiro você pega de erro no projeto? Na parte de saída de emergência? É um mau dimensionamento mesmo? Dimensionamento Então, incorreto? é aquilo, o maior problema a saída de emergência era um constituinte de resposta passiva, né? Então, se o arquiteto ou o engenheiro escolher a escada errada e na posição errada, todo o projeto de arquitetura da edificação cai pelo ralo, né? Porque a gente tem que atender alguns critérios, distância máxima a percorrer, né, para chegar a esse acesso. Considerando, claro, né, uma edificação que tenha um acesso vertical até chegar a essa escada, ou se for mesmo uma edificação TR, a distância máxima a percorrer até chegar à porta. A porta do galpão, para a pessoa abandonar esse prédio, né? Quando a pessoa coloca o profissional, estou falando profissional, ele coloca essa escada em uma posição onde que essa distância máxima a percorrer não é atendida, ou o sistema de ventilação não é eficiente, ele impossibilita todo o projeto. Então, observa, olha a figura do engenheiro de segurança contra incêndio, a importância dele. Se a saída de emergência não for bem escolhida, tudo o que o arquiteto desenhou, tal, ao ponto, às vezes, já chegou o ponto de a gente pegar no corpo de bombeiros, os apartamentos já tinham sido vendidos, a escada tinha sido projetada de forma errada, e aí eles chegam lá no bombeiro e falam o seguinte, ó, não, o projeto é esse. Não, mas a escada está errada. Tá, mas não, a gente faz tudo que vocês pedirem. Não, vocês querem. A gente precisa de uma escada externa, né, com sistema de ventilação, você pode fazer. Não, mas a gente não pode, porque a gente estaria invadindo o terreno do outro. Aí tem um problema de PDU, né, de plano diretor urbano. Eles não conseguem. E aí, aí cai no colo do bombeiro e fazer o seguinte, ó, o prédio já está construído, temos que readequar. Ah, existe a possibilidade de fazer um sistema de pressurização dessa escada? Às vezes não, porque o apartamento ele colocou por exemplo, uma escada comum e era uma escada enclausurada. Então, olha, problemas e mais problemas surgindo um em cima do outro. Então, a escolha correta, né? Porque quando a gente fala em distância máxima a percorrer, eu falei no princípio ali da apresentação, de forma bem rápida, eu falei o seguinte, que a saída de emergência nem sempre é um caminhamento seguro. A norma fala isso, né? É um caminhamento seguro. É uma definição equivocada, porque o local de relativa segurança, e as bibliografias internacionais falam isso, relativa segurança é dentro da escada de segurança, porque ali você tem uma proteção parcial, né? E você só está protegido efetivamente quando você está fora do prédio. Por isso que existe a tal chamada distância máxima a percorrer. O que é distância máxima a percorrer? É o caminhamento inseguro que a norma aceita que você realize. Às vezes o cara fica olhando, distância máxima a percorrer. Por que o bombeiro está cobrando isso? É porque o bombeiro aceita, ou as normativas, né, aceitam que você, naquela ocupação, só percorra 40 metros em uma condição insegura. Entendeu? Então, é importante que... Então, por isso que eu falo da figura sempre do arquiteto, ou do engenheiro civil, o cara que vai projetar. Porque ele é a figura principal
vai nascer um prédio seguro para o resto da vida dele desse prédio, né? Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta, mas os maiores erros, o erro que dá mais dor de cabeça é esse erro ali. O cara escolheu uma escada errada, colocar a escada em uma posição errada, onde que a gente não tem condições de adequar. Muito legal. Vou abrir agora para o Carlos. Alguém tem mais uma pergunta para a gente fechar aqui? Vou abrir aqui para o Carlos. Olá, Fabrício, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pode falar. Ok, legal. Parabéns, realmente, Fábio. Parabéns, Fabrício, e a todos que estão aqui. Como você falou no início, a respeito da distância percorrer, então, dentro do projeto que você falou, do arquiteto e do próprio engenheiro de segurança contra incêndio, para que vamos montar um cenário que, de repente, você tenha toda essa distância a percorrer e que ela esteja segura, né? A gente sabe que a gente nunca está segura, mas vamos dizer que seja segura. Existe algum cálculo quando vai se fazer esse projeto para poder calcular esse tempo de evacuação desse prédio? Não estou dando uma hipótese em relação a se tivesse todo seguro na hora da saída, todo o projeto direitinho, pensando em tudo isso. Existe algum cálculo? Então, vamos lá. Quando a norma, pelo menos a normativa nossa trabalha com fluxo de pessoas em passagem de unidade de passagem, Então, ela está falando o seguinte, a minha unidade de passagem, a gente consegue passar uma população de tantas pessoas por minuto em uma unidade de passagem de 2 minutos. Ela não considera esse tempo, esse percurso ou essa velocidade que a pessoa está fazendo até chegar a essa escada, esse acesso vertical ou essa posição fora do prédio, né? Observe que a norma trata de um tempo de 1 minuto. Ela fala em 1 minuto, mas não significa que as pessoas vão abandonar o prédio em 1 minuto. Por quê? Imagina um cara que esteja lá no 20º andar. Ele vai abandonar, às vezes, em 5, 10, 15, 20 minutos. Às vezes, ele não vai abandonar, ele não vai ser startado para se movimentar, né? Existem softwares que simulam o abandono. E aí, considera, assim, velocidade que a pessoa iria realizar esse abandono, tanto na porção horizontal, como também na porção vertical. O FDS, por exemplo, ele faz isso, né? Ele é um software muito utilizado para simular essas questões. Se a gente for trabalhar, por exemplo, para a saída de emergência, que não é o foco desse curso, mas para a saída de emergência de estádios de futebol, a gente já trabalha com tempos de abandono diferentes. Para 8 minutos, por exemplo, padrão FIFA, 8 minutos. Se a gente for trabalhar para ginásios, o tempo já cai para 6 minutos. Locais, aqui no Espírito Santo, a gente tem uma normativa que fala de locais de reunião de público mais abertos, né? Descobertos, onde a gente trabalha com 2, 3 minutos, né? Então, a gente não tem essa consideração de velocidade, né? Só para... eu fiz uma explanação geral para tentar responder. Não sei se ajudou, não sei se foi... Estou entendendo. Obrigado. Nada. Bom, deixa eu vir para cá. Pronto. Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais. Agradeço mais uma vez ao Sávio. A gente, nesse probleminha que deu, mas a gente passou aqui já 1 hora e passou muito rápido. Isso quer dizer que a aula foi boa. Foi uma aula mesmo. A Tâmara colocou aqui, gostaria de saber, referente inclusive a um cliente meu, caso a edificação de uma ocupação F8 não atenda às legislações e vá para o comitê técnico, é isso? Comissão técnica. Comissão técnica. Caso a mesma não aprove, há uma forma de realizar uma aprovação por outra via? Existe outra possibilidade de aprovação? Não, a comissão técnica, ela é um caminho onde que normalmente os integrantes dela se reúnem porque houve um confronto com a normativa, né? E o que a comissão técnica faz? Ela avalia aquele problema e tenta arrumar medidas mitigadoras ou compensatórias, né? Tá, mas às vezes as medidas mitigadoras e compensatórias cobradas pelo bombeiro, às vezes não execuíveis também pelo proprietário. E aí fica novamente aquele embate, né? E aí, se existe um outro caminho, o caminho é a aprovação. Hoje é a instituição que aprova o Corpo de Bombeiros. Então, ou ela busca aprovação e busca regularização, ou ela vai ficar irregular,
Eu não sei se... Ok? Foi. Ela tá falando, balançando a cabeça o que foi. Pessoal, para quem não sabe ainda, o Sávio ganhou o prêmio desse ano do Instituto Sprinkler Brasil. O projeto dele foi o uso da rede pública no abastecimento de sistema de sprinklers em edificações históricas, um estudo na cidade de Salvador. Exatamente. Parabenizar, né, Sávio, porque é muitos trabalhos. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele estava falando comigo que são muitos trabalhos e bons trabalhos, assim, para tirar um às vezes é muito difícil. E parabenizar. Amanhã vai ser quando você vai se apresentar e vai receber o prêmio, né? Mesmo que sendo online, vai ser dessa forma. Parabenizar. O Sávio, ele tem um curso que, junto à Fire, que vai ser nessa quarta-feira. Deixa eu falar aqui um pouquinho do curso dele. O curso é de saídas de emergência em edificações. O curso vai ser completamente online. Esses cursos ele tinham um valor muito acima. Agora, por conta do isolamento, o Silvio lá, que é o sócio proprietário, é o proprietário da Fire, diminuiu esse custo bastante. O objetivo do curso é falar sobre saídas de emergência, né? Apresentar saídas de emergência em edificações. O programa ele vai transformar quem participar, então a pessoa vai sair de lá sabendo dimensionar a saída de emergência, principalmente. Mas o programa tem a saída de emergência, definição das medidas de segurança para o edifício, e aí ele vai falar da NT2, que é do Espírito Santo, mas vai falar das ITs, né? Da IT de São Paulo também, vai dar uma pincelada. Vai falar da classificação das edificações, acessos, escadas em edificações, saída nos pavimentos, área de refúgio e, principalmente, essa modificação que você vai ter no curso, que é o dimensionamento, saber dimensionar as saídas de emergência. Então, o Sávio vai ser nessa quarta e quinta-feira. O curso está custando R$ 247, é só entrar lá no site da Fire, que é firec.com.br, com K, esse Firec. Quem tem CREA tem desconto ainda, e quem é estudante, né, tem um desconto maior ainda. Então é só participar, vai ser quarta e quinta, das 19 às 22h30. Eu tenho certeza que vai ser um curso muito bacana. E eu e o Sávio e a Firec também, a gente já tem um outro curso já programado, que é o curso de escadas à prova de fumaça, né? Escada à prova de fumaça, escada despressurizada à prova de fumaça. Vai ser no dia 5 e 6 de agosto também. A gente já vai começar a falar dos valores, como que vai ficar tudo, mas você já tem como dar uma olhada lá no site da Firec também, mostrar. É um curso completo, é muito difícil você pegar um curso desse. Até eu trouxe o Roberto aqui hoje, que uma vez ele falou comigo: Fabrício, tem que ir lá para São Paulo para fazer esse curso. E a gente estando aqui no Rio de Janeiro, é um curso muito bacana, mas vai ser no dia 5. Não, esse curso eu ministro também lá em São Paulo. Eu não ministro em São Paulo. Às vezes poderia... Às vezes a gente vai conseguir agora fazer um curso aqui online. Online, direto com você que ia lá para São Paulo. Então, são cursos direcionados a projetistas, direcionados a engenheiros, direcionados a arquitetos ali que trabalham no dia a dia com um projeto de segurança contra incêndio. Exatamente. Sávio, te agradecer mais uma vez, muito obrigado, cara, mais uma vez, parabéns pelo prêmio. Amanhã eu vou estar lá, participando lá, prestigiando, né? Porque a gente sabe quanto que a gente estuda para chegar, às vezes, um reconhecimento assim, que pode parecer assim rápido, o negócio passa, mas foi um reconhecimento, parabéns de verdade. E vamos conversando bastante. Eu convidei o Sávio também para vir para cá, para a Universidade Católica de Petrópolis. Se tudo der certo, ele vai vir para cá. Concurso nosso que a gente está abrindo aqui também, de pós-graduação em segurança contra incêndio, um curso muito bacana e que tem tudo mesmo para ser um dos melhores cursos do Brasil de segurança contra incêndio. Sávio, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, daqui a pouquinho já vai ficar liberado o link lá no YouTube. Eu gravei tudo aqui, vou liberar lá para o YouTube e já passo para vocês. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo também por WhatsApp, por Instagram, e a gente vai batendo um papo. Gente, muito obrigado pela participação e até a próxima segunda, hein? Um abraço. Um grande abraço. Até mais. Tchau.